Já tá gravando? Tá gravando. Tá. Alô, galerinha fã de filmes de gangster, cinéfilos, pessoas que hoje assistem filmes por streaming. Hoje eu vou falar do filme Bons Companheiros, na minha opinião, um dos filmes mais influentes, se não o filme mais influente dos últimos 30 anos. O filme foi lançado em 90, a gente tá em 2019, né? Vai fazer 30 anos, Bons Companheiros. E eu queria falar das influências dele. Você concorda que é o filme mais influente dos últimos 30 anos? Não sei, não. Não sabe não? Não. Ele é sim, eu vou falar, você vai ver, você vai se emocionar. Aliás, eu tô fazendo esse vídeo porque agora estreou na plataforma Netflix, estreou o Irlandês, com o Joey Pesci, o Robert De Niro e dirigido pelo Martin Scorsese, os três que ajudaram a fazer Bons Companheiros um clássico. Então vamos lá, vamos falar de 5 pontos, eu vou resumir em 5 pontos, por que Bons Companheiros é tão foda, é um clássico moderno e o filme mais influente dos últimos 30 anos. O que foi? Que foi esse hang loose pra cá? Eu gosto de fazer hang loose, acho moderno. Parece que eu sou mais jovem. Número 1, então, filme Bons Companheiros, vou falar. Número 1, por que ele é tão influente? O primeiro passo foi o roteiro. Você sabe o roteiro do Bons Companheiros? Não? A Apolo tá respondendo também. O Apolo também tá prestando atenção no ET, na verdade. Então, Bons Companheiros. A história do Bons Companheiros é a seguinte. O jornalista Nicholas Pileggi, ele escreveu um livro com as histórias do Henry Hill, que era um gangster, ou como ele se chamava, Wise Guy, ali nos anos 50 e 60. E ele escreveu essa história. E aí o Scorsese gostou do livro e chamou ele para escrever o roteiro. E aí o Martin Scorsese, que é o diretor, escreveu juntas com o Nicholas Pileggi o roteiro em cima do livro Wise Guy. A força do roteiro, não só por causa que é uma história real, é que assim, o roteiro conta episódios da vida do Henry Hill, mas é um roteiro que não segue aquela coisa nasceu, cresceu, tossiu e morreu. Ele é cheio de elipses. A força do filme é que é uma história real, mas cheia de elipses, sabe? Elipses. Buracos no meio da narrativa. Por exemplo, eu não sei se você lembra do filme, tem uma hora que eles arranjam um baita assalto ao aeroporto da Lufthansa. Não mostra o assalto. Ele fala sobre o assalto, o Henry Hill, ele organiza o assalto, eles assaltam e logo depois mostra as consequências do assalto. Ou seja, é cheio desses momentos que não aparece. No filme novo do Irlandês também é isso. Várias coisas que você vê e você fala, caramba, o evento importante, a morte de um personagem, ou como eles decidiram outro falecer, não aparece por quê? Entre outras coisas, porque tudo é do ponto de vista desse Henry Hill, que ele era um gangster, que era um soldado. Ele não era o poderoso chefão. Isso é muito diferente dos filmes de gangster que a gente tinha até então. Se você assiste Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão ele é o chefão do crime. São as decisões dos grandes gangsters. O Bons Companheiros não. Você só vê as consequências de ações de outros gangsters na vida do soldado, do bandido médio. Isso é muito forte no filme. Isso daí vai influenciar Tarantino, por exemplo. 2 anos depois, Tarantino vai lançar Cães de Aluguel, que ele também não mostra o assalto. Tarantino só pode fazer Cães de Aluguel ou Pulp Fiction com essas elipses no roteiro por causa do Bons Companheiros. Já existia filmes com elipses, a Novelle Vague, os filmes franceses tinham esses momentos assim, que momentos importantes da trama não eram mostrados em frente da câmera. Mas no cinemão americano, quem coloca isso é o Scorsese com esse filme. E é um filme, então é muito envolvente o roteiro do filme, porque várias horas, por exemplo, tem um personagem lá, o personagem do Joey Pesci, que ele morre, ele é assassinado. Você não vê ninguém tomando a decisão de matar ele. É muito legal isso, é muito envolvente. Você fala, caramba, se eu fosse um soldado dentro do gangster também eu não saberia quando alguém surge e me dá um tiro na testa. Então, roteiro original, cheio de elipses, é número 1 que faz o filme um clássico. Preste atenção a próxima vez que assistir Goodfellas. Número 2, agora a gente vai pro número 2. Eu falei do personagem do Joey Pesci, que é o Jimmy DeVito. Ele é um personagem assustador. Os personagens do filme eles são assustadores, né? A maioria deles é psicopata. Tem a cena famosa que ele tá perguntando pro cara se ele acha o cara engraçado, ele conta uma piada. Aí o personagem principal do Henry Hill dá risada e fala, você é muito engraçado. Ele fala assim, como assim engraçado? Eu sou aqui um palhaço? Eu tô fazendo você rir?
Essa cena foi improvisada. Na verdade, o Joey Pesci, ele viu essa cena num bar real e ele ficou assustado. Ele falou, caramba, eram dois gangsters, um contando piada pro outro. De repente, a cena ficou tensa e parecia que um ia matar o outro. Uma das graças do Bons Companheiros, que é revolucionário, é que os gangsters do Bons Companheiros, ao contrário de outros filmes, eles têm a capacidade de mudar de tom da comédia pro terror, pro familiar, muito rápido, na mesma cena. Às vezes tem uma hora lá que eles estão desencavando o corpo do cara que eles mataram, que é o cara que vende perucas, e eles começam a fazer piada com o cara, fala, e aí, você quer enterrar a perna ou a peruca? E isso daí é muito revolucionário. De novo, Tarantino, Tropa de Elite, Cidade de Deus, todos esses filmes vão beber dessa fonte, desse senso de humor que está no limite do psicopata. São psicopatas e a gente está se identificando. Aliás, isso é a carreira do Martin Scorsese, né? Ele coloca figuras altamente terríveis, moralmente terríveis, mas que a gente se identifica, que a gente, você assiste a cena, mas você também dá risada do cara fazendo piada da peruca do sujeito que eles acabaram de matar. Ou uma cena que é uma das cenas, pra mim, mais fortes do filme, é quando eles acabam de matar esse cara, e aí eles vão passar na casa da mãe do Joey Pesci pra pegar uma faca pra cortar o cara, pra enterrar, e aí eles começam a tomar café da manhã, porque a mãe chegou. E a mãe de verdade, não? E a mãe de verdade do diretor, do Martin Scorsese. Falou que ela não leu o roteiro nem nada, eles colocaram a mãe em cena. Melhor cena. E aí ela começa a perguntar pra ele se ele tá saindo, se ele arranjou uma esposa, se ele vai casar. Enquanto isso, eles estão banhados de sangue, sujos de sangue, eles acabaram de matar o sujeito e precisam cortar ele. E a cena é muito forte por causa disso, esse contraste que o Martin Scorsese é capaz de fazer. São psicopatas, são pessoas que vivem do crime, mas ao mesmo tempo eles tomam um café da manhã com a mãe de madrugada, eles conversam com a mãe, dão risada. Isso daí, apesar de ter influenciado Tarantino com certeza e vários outros cineastas depois dele, eu acho que ainda Scorsese é o único capaz de fazer isso bem feito. Porque, por exemplo, em Narcos, se a gente vai ver Narcos, que José Padilha bebe do Martin Scorsese, o José Padilha nunca é capaz de humanizar os traficantes ou os policiais o mesmo tanto que o Scorsese consegue. Nessa cena você adora o personagem deles, eles tomando café da manhã, você se identifica na hora. Ou numa outra cena, quando o DeVito vai se tornar, Jimmy DeVito é o personagem, né? Ele vai se tornar um chefão, e aí a mãe dele arruma ele, ela faz a gravata dele, escolhe o terno, e você fala, meu, ela sabe que o filho é um baita de um mau caráter e que vai virar chefão da máfia. Mesmo assim, ela arruma ele como se ele fosse se formar na escola. Essa capacidade de humanizar essas figuras torna o filme um clássico. O filme não é só sobre gangsters ou crime, mas sobre pessoas, seres humanos, né? O irlandês é igual. O filme novo irlandês que a gente estava vendo também. Eu vou falar agora rapidamente de um personagem que eu acho que faz toda a diferença em outros filmes de gangster que a gente assiste até então, que é o personagem da mulher do Henry Hill. Esse personagem, o filme, ele é sobre um universo muito masculino, que é o ponto 3 que eu ia tratar, que é a masculinidade. O filme é sobre masculinidade. Por isso que muito mais homens gostam do filme do que mulheres. Filme de gangster normalmente é um clube de meninos, né? São meninos contando piada e matando uns aos outros. Só que a genialidade do Bons Companheiros, comparado a outros filmes de policial, comparado a outras séries, tudo que você vai ver de gangster, é que tem um personagem feminino, mas esse personagem feminino é um dos personagens mais ricos do cinema do Scorsese e do cinema de gangster, que é a mulher que casa com o mafioso. Tem uma cena lá, que é muito famosa, que é quando ela fala pro namorado, eles estão namorando, e ela fala pra ele, o meu vizinho deu em cima de mim. Você lembra dessa cena? E aí ele vai até falar, qual é o vizinho? É aquele lá? Aí ele vai com uma arma na mão e espanca o cara no nariz, arrebentando o nariz do cara, e devolve a arma pra ela. Fala, agora você esconde essa arma. E aí é o único momento que ela narra o filme, né? Porque ela narra em alguns trechos, mas o filme é narrado pelo Henry Hill, esse gangster soldado. E ela fala assim, quase todas as minhas amigas, se tivessem recebido uma arma cheia de sangue na mão do namorado, teriam terminado. E ela fala, eu não, eu fiquei excitada. Essa sequência é espetacular, mostrando esse personagem também complexo, que a gente se envolve com ela. Ela sabe que é errado, que o marido é criminoso, mas ela não consegue
Ela não consegue se afastar desse universo. O universo da criminalidade, o universo dele é excitante. Ela fala, nossa, esse homem é poderoso. Eu acho que isso é muito forte, que mostra, tipo, é um universo machista, é um universo masculino, e a mulher, ela aceita esse universo, ela se coloca, né? Ela aceita que ela só fica brava depois quando começa a descobrir as amantes do marido. As namoradas. As namoradas, no filme é namoradas. Porque é altamente irônico. Os sujeitos falam, durante a semana é pra esposa. Tem que zelar a família. Quinta-feira é o dia das namoradas. Aí corta pra eles todos com outras mulheres no clube Copacabana, assim. Até uma hora que ele vai se separar, né? Ele vai se separar porque a mulher acorda ele, descobre que está sendo traída, já não aguenta mais, acorda ele com a arma na cara dele, uma baita cena, e aí ele vai se separar, falar, não, vou ficar com a amante. E aí vem os outros gangsters, isso é sensacional, que é o que a gente vai falar agora, o item 4, moralidade. Vem os outros gangsters e falam, não, você não vai se separar. Aí ele fala, por quê? Porque a gente vai acabar sem família? Nós somos animais, por acaso? É a frase que o chefão do filme fala, nós somos animais? É genial, porque a noção deles do que é certo, o que é errado, não é assim, ao contrário de outros filmes de gangster, não é assim, porque a gente é assassino, ou porque a gente vive do crime, a gente não tem família, ou se droga até morrer. Não, eles falam, você tem que se drogar menos e você volta pra sua família, porque você tem mulher. É a família tradicional. É a família tradicional, é a ideia. Em alguns países. Total, não, isso de lembrar alguns países, total. Eu acho que Bons Companheiros deveria ser uma lição como a gente adaptar a criminalidade que a gente vê no Brasil, que é a mesma estrutura. O mesmo cara que defende os valores tradicionais é o cara que apoia violência, assassinato, tiroteio assim, à torta e à direita. E o Bons Companheiros mostra isso. Os caras lá são cristãos, o cara usa o crucifixo, faz sinal da cruz, não pode separar da mulher, não pode, porque isso é pecado, é errado, é animal quem separa. Chega um momento que rola um casamento de fachada, né? Que ele já tá separado dela, não é? Mas em algum momento... Não, ele casa mesmo com ela. Ele casa. Então, mas tem um momento que ele se separou dela e ele tá indo em algum lugar e eles meio que estão fingindo, não é? Não, acho que ele se separa, ele tenta se separar dela, e aí ela vai lá falando que não pode roubar o marido dela, ela vai na casa do prédio da amante, da namorada, né? E aí quando ele tá nesse apartamento, vem os gangsters e falam, não, você vai voltar pra sua mulher. E essa coisa dessa mulher de malandro, né? Que ela sabe e ela continua, ela mantém lá, mostra a outra cena que ela vai na cadeia visitar ele, traz todas as coisas pra ele vender dentro da cadeia. É incrível falar do filme, né? Esse item 4, a moralidade, e eu vou falar agora 5 rapidamente para não ficar o vídeo muito longo. Um bebezinho. Que é a influência do filme. O filme foi lançado em 90. Apesar de todo mundo ter gostado muito do filme, o filme acabou não ganhando o Oscar, acabou não ganhando, foi indicado alguns outros prêmios de ator e tal, mas ele virou paradigma. Os filmes de gangster, até Bons Companheiros, são diferentes dos filmes que vêm depois. A gente não teria Tarantino, como disse depois, a gente não teria Tropa de Elite, Cidade de Deus, Sopranos. Até a atriz que faz a esposa do Henry Hill no filme, depois no Sopranos vai fazer a psiquiatra lá, a terapeuta do personagem principal. Muitos atores do Sopranos estão, que Sopranos também é a mesma coisa, os gangsters, mas com alma. Eles são seres humanos, tem casa, tem família, tomam café da manhã. Já foram bebê. Então, é difícil falar. Os próprios filmes que o Scorsese vai fazer depois, Cassino, Lobo de Wall Street, agora o Irlandês, tudo é referência disso daí. Eu acho que pode não ser o filme mais importante do Scorsese, mas é um dos filmes mais influentes que ele fez. Você vai assistir tudo que foi feito depois, tudo que é feito antes. Em Gangster, antes, a referência é Poderoso Chefão. Depois, a referência é Bons Companheiros, que é esse cara, soldado, você nunca sabe a história completa do gangster, tipo Doni Brasco, assim. Você nunca sabe se alguém vai surgir e te dar um tiro na cabeça. Você nunca sabe quem que decidiu quem. O personagem do Joey Pesci, quando ele morre, ele não faz ideia porque ele morreu. Ou quando o Henry Hill, numa cena que ele vai conversar com o Robert De Niro, o Ray Liotta vai conversar com o... E eles estão no café, e aí o De Niro fala assim, eu preciso que você vá pra Miami.
porque tem uma coisa pra você resolver lá. E aí dá um frame, dá um freeze frame, e aí ele fala, eu descobri naquela hora que eu nunca mais ia voltar de Miami. É muito... Ele não sabe o motivo. É muito pouco, quer dizer, né? No filme ele intui qual o motivo que vão matar ele. Mas é engraçado que com pouca informação você tem que construir a história inteira do filme. E falar agora do final do filme, que eu acho que é um filme punk, porque no final, não sei se vocês lembram, que termina com My Way, do Sid Vicious. Que é muito forte, porque o filme mostra a vida do Harry Hill, mas no final do filme ele não se arrepende de tudo que ele viveu. Ao contrário do Taxi Driver, do Toro Indomável, em que o personagem ele consegue ter uma noção das cagadas que ele fez e por que ele acabou, vamos dizer, na latrina. No final ele não se arrepende, ele acaba sendo pego pelo FBI, e aí ele fala lá que ele vai entregar os outros para poder se safar, né? Ele entra no programa lá de proteção à testemunha. Aí você entende que toda a narração do filme, de certa forma, é essa confissão do FBI, né? Ele no tribunal falando com a câmera, né? Incrível, ele falando com a câmera, muito punk o filme. E aí ele fala, mas às vezes eu vou num restaurante aqui, eu peço um talharine ao molho não sei o que lá e me entrega um espaguete com ketchup. E ele fica péssimo, porque no fundo ele não queria mudar de vida. Ele foi pego, mas ele não queria mudar. Isso é muito envolvente no filme do Scorsese. Fala assim, esses caras, não é que porque ele foi pego que ele acha que ele fez algo errado. Ele não acha que fez nada errado. Isso daí também não é um reflexo do Brasil, eu não sei o que é, né? Quando nossos políticos falam, não, mas eu não fiz nada errado, eu usei o dinheiro para comer gente. Eles não acham que fizeram coisa errada, eles nem têm vergonha de falar. E o Bons Companheiros trata disso, desse universo masculino altamente materialista que não tem vergonha de falar essas porcarias. É isso. E aí, falei a vida rápido? imitando a arte ou a arte imitando a vida? Não sei. Não, mas o que eu acho é que é um filme, ele é um panorama da nossa sociedade machista capitalista do final do século XX. Ele é um baita retrato, mais importante do que um filme de crime, você não acha que é isso? Sim. Você olha o filme e você fala, caramba, que nem você, mesmo quando você falou que aquela cena que ela vai buscar o marido no bar lá, que ele tá bebendo. Não, você não falou que você já viu essa cena? Legal. A mulher apanha o marido e vai lá buscar ele no bar, que tá bebendo. Sim, com essa cena. Então, essa cena é no nosso universo machista contemporâneo, né? Bem, é isso. Fiz um videozinho falando dos 5 motivos que eu acho Bons Companheiros um clássico moderno, o filme mais influente dos últimos 30 anos. Assistam, reassistam, falem pra mim ou não falem, vejam o irlandês e digam o que vocês acham. E é isso.